Quais seriam esses formatos? Aqui eu chamo de tipos de desenvolvimento. Quais são esses formatos? De centenas, milhares de textos que eu já olhei com um olhar analítico, procurando formatos de tipo de desenvolvimento. Até hoje eu consegui mapear 10 tipos de desenvolvimento. Não quer dizer que não existam mais, mas todos de alguma forma se encaixam nesses 10 formatos. Eu vou dizer aqui quais são. O primeiro é um formato de desenvolvimento padrão. Aqui eu chamo de padrão. Por quê? Porque esse formato padrão ele é uma premissa crua, ele não tem nenhum formato específico a não ser trazer uma justificativa na forma de um porquê para aquele tópico frasal que você está desenvolvendo. Então quando você vai lá, responde a pergunta por quê? Esse porquê talvez não tenha percebido, mas você está construindo ali uma premissa crua mesmo. É uma premissa que vai de encontro, que vai justificar aquele tópico frasal que você está escrevendo. O segundo é uma definição. É você trazer uma definição que sustente aquele tópico frasal. Definição é o quê? Explicar, esclarecer, trazer luz para um conceito. Então você explica, você esclarece, você traz uma definição ali. O terceiro é você trazer uma declaração que ela se manifesta em uma forma de divisão. Como seria essa divisão? Seria uma declaração ou uma definição, que seja, mas que ela tem mais de uma parte. Você já viu aquelas declarações que diz, olha, tal coisa é composta por isso e por aquilo. Aí vai lá no primeiro parágrafo. Esse composto é assim, assim, assado. Aquele outro composto é assim, assim, assado. Quer dizer, ele subdivide. Ele faz uma divisão e cada uma das ideias acessórias assume uma das partes nessa divisão. Isso pode ser tanto em uma declaração qualquer ou pode ser até mesmo uma definição. Às vezes um parágrafo começa com uma definição e as ideias acessórias seguintes são compostas na forma de divisão. Qual mais? Confronto. Você pode trazer um confronto nas ideias acessórias. E o que é esse confronto? É colocar ali dois ou mais elementos frente a frente. Você coloca esses dois elementos ali frente a frente. Esse confronto ele pode tanto estabelecer uma comparação entre os dois, procurando igualdades, como estabelecer um contraste, procurando discrepâncias, diferenças entre eles. Então você pode estabelecer esse confronto com esses dois viés. Outro tipo de desenvolvimento é uma analogia. Eu já fiz aqui no canal, já escrevi uma redação completa aqui em que eu trouxe analogia entre os embasamentos. Então o que é uma analogia? A analogia ela é um confronto também, só que na forma de comparação, e nesse confronto ele é estabelecido, mas só que com elementos de espécies distintas. Às vezes você compara algo abstrato a algo físico. Nessa redação que eu mencionei há pouco, eu comparei o sistema de saúde ao Titanic. Fiz uma analogia entre os dois, mostrando as semelhanças entre os dois. Para quê? Para provar o que eu queria provar. Você pode trazer uma evidência, só que a evidência ela tem multiformatos, né? O que é uma evidência? Ela é uma especificação de uma ideia mais abrangente. Ela é algo que especifica mais. Então, só nisso aqui que eu acabei de explicar, você já percebeu que ela só pode ser indutiva, né? Você lembra que eu falei que a indução ela parte de uma declaração mais geral para chegar numa conclusão mais específica? Então, se eu fizer isso, eu estou pensando indutivamente. Então, a evidência ela faz exatamente isso. Então, a evidência ela só pode ser indutiva. Não existe evidência dedutiva. Só que a evidência ela pode se apresentar de formatos distintos. E eu, pelo menos, tenho mapeado 5 deles, que são fatos. Podem ser fatos observados por você, da sua experiência, ou podem ser fatos que você coletou de alguma fonte de informação, de um centro de pesquisas, de um meio de comunicação, mas de qualquer forma não deixa de ser um fato. Podem ser dados estatísticos, que são fatos na forma de números, podem ser exemplos. O exemplo, o que ele é? Ele não é um elemento concreto que especifica uma teoria, muitas vezes. Então o exemplo ali, ele é uma evidência daquela teoria. Podem ser ilustrações. Ilustrações o que são? São exemplos, só que um pouco mais trabalhados, um pouco mais estendidos. Eu posso, de repente, contar uma história, uma mini narrativa ali para exemplificar o que eu quero dizer. Eu estou fazendo uma ilustração. E também por testemunho autorizado. O que é um testemunho autorizado? É um comentário, um excerto, uma passagem de alguém que entende daquele assunto.
que você está falando. Então, alguém que tem conhecimento, você trouxe ali como uma autoridade, trouxe o testemunho dele para sustentar aquilo que você quer dizer, aquilo que você quer provar. Então, esse também é um formato de evidência, um testemunho autorizado. Qual o mais formato de ideia acessória você pode trazer? Uma enumeração. O que é uma enumeração? Essa mesma evidência, em qualquer desses 5 formatos, só que empilhada em vários, um seguido do outro. Um empilhamento de evidências, um seguido do outro, sem nenhuma explicação paralela entre elas. Somente empilhando. Aqui está o conceito, então aqui está um exemplo, outro exemplo, outro exemplo, outro exemplo. Você empilha ali evidências que têm um efeito ainda maior do que uma evidência só. Outro formato é um que você já conhece, causa e consequência. A causa é o que, na verdade? Ela é um porquê, da mesma forma que o desenvolvimento padrão ele é um porquê, uma justificativa, a causa também é um porquê. Só que ela difere do desenvolvimento padrão no seguinte sentido. O desenvolvimento padrão ele fornece o quê? Uma premissa. Se ele fornece uma premissa, a sua declaração que você está sustentando é a conclusão dessa premissa. E a conclusão ela tem por característica ela ser inesperada, questionável. Como eu disse, está argumentando, é questionável. Só que a causa ela não ampara uma declaração que é questionável, porque senão ela não é causa, ela é premissa. Ela só ampara, ela só sustenta declarações que não são questionáveis. Por que isso? Porque essa declaração ela se torna automaticamente a consequência dessa causa, não a conclusão. E qual é a característica da consequência? Ela é um efeito esperado, diferentemente da conclusão que é inesperada e é questionável. Então a consequência é um efeito esperado e a sua causa é uma razão para esse efeito. Então ela tem o mesmo formato de um desenvolvimento padrão, porém elas diferem no teor do que está sendo defendido. Outro formato é o desenvolvimento dialético. Dialético você pode fazer o desenvolvimento tanto entre parágrafos como num mesmo parágrafo. O que seria o desenvolvimento dialético? Seria você agregar ali 3 tipos de declarações diferentes. Uma que funciona como uma tese, que é uma declaração. Uma que funciona como uma antítese, que vai contra essa primeira declaração. E uma terceira que funciona como uma síntese das duas, que pega um pouquinho da primeira, um pouquinho da segunda e formula a sua própria conclusão. Basicamente, esse seria o tipo de desenvolvimento dialético. E por último, o formato de refutação. O que seria uma refutação? Eu trazer uma determinada declaração que é contrária ao que eu acredito e eu derrubar essa declaração com argumentos. Trazer argumentos que contestem. Essa refutação ela pode ser direta, eu posso diretamente atacar essa declaração, ou ela pode ser indireta, eu posso atacar de uma forma indireta. Aqui se chama redução ao absurdo.